Eclesiastes capítulo 7, verso 2 em diante. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há festa, porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos aplicam o seu coração. Melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da festa. Amém. 1 João, capítulo 4, verso 6 em diante. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito da mentira. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho único ao mundo, para que por ele vivamos. Amém. Há uns anos atrás, o cinema produziu duas pérolas. Há mais tempo, um filme chamado Em Algum Lugar do Passado. Algumas pessoas assistiram. É a história de um homem que está numa festa e de repente entra uma senhora de idade, bem velhinha, atravessa a festa, chega perto dele, coloca alguma coisa na mão dele e diz: volta para mim. E ele não conhece aquela velha, ninguém conhece, e ela sai, vai embora e fica todo mundo olhando e ninguém entende nada. No enredo, a gente acaba descobrindo que, dali a um tempo, através daquele objeto, ele consegue fazer uma viagem e voltar no passado, e ele vai para um hotel e conhece uma moça linda e vive um caso de amor maravilhoso, e no auge do caso ele volta ao tempo presente dele e a deixa lá. Então o enredo é ela já velha no futuro dele, pedindo que ele volte para ela. E o segundo filme que marcou é mais recente. Mesmo as gerações mais novas, talvez tenham assistido porque passou muito aí em sessão da tarde. E é um filme bem conhecido, De Volta para o Futuro, com o Marty McFly. Né? O Marty McFly está vivendo a vidinha dele, e de repente um cientista amigo dele maluco chega com uma máquina do tempo em cima de um carro chamado DeLorean, e fala para ele que algo aconteceu no passado e ele precisa ir lá para consertar, porque corre o risco dele nem nascer. E ele volta, apronta uma confusão e precisa voltar para o futuro do passado, que na verdade é o presente dele. E a história é isso aí. Como que viajar no tempo é alguma coisa que nos tem, como espécie civilizada, nos dado um sonho, uma ilusão, há muita produção. Há pessoas que conseguem fazer viagem no tempo através do inconsciente. Isso não é desconhecido. Através da hipnose, através das regressões em sessões, e visitam muitas vidas, existem relatos muito interessantes. Mas nós ainda não temos essa máquina do tempo. Mas a Bíblia, maravilhosa que é, ela nos desvenda que há uma possibilidade da gente viajar no tempo. Da gente olhar e poder consertar alguma coisa. Porque veja, no primeiro filme que eu citei, aquela senhora quer consertar alguma coisa, um vácuo, uma dor que ficou com a partida do amado. E ela consegue encontrá-lo num outro tempo, há um descompasso entre eles. Tem um outro filme que também fala sobre descompasso com a Sandra Bullock, A Casa do Lago, em que a caixa postal de uma casa do lago, onde o arquiteto construiu a casa, é uma ponte
para um deslocamento no tempo, onde ela vive numa época e ele, uns 2, 3 anos depois, há um descompasso. Mas a Bíblia diz para nós que há como a gente fazer uma viagem no tempo, sem fazer a regressão, sem precisar de um DeLorean que nos leve para o futuro. Nós lemos em Eclesiastes quando esse homem, Salomão, um homem que agradou a Deus com um pedido. Salomão, ainda muito jovem, ele herda o trono de Davi, seu pai, e Deus aparece para ele num sonho, numa visão, e diz: pede-me o que você quiser. E ele diz: Senhor, o teu servo é ainda menino, o teu servo é ainda criança, e tem agora a obrigação de administrar um estado, julgar um povo. Me dá sabedoria, porque eu não vou conseguir. E Deus, então, que tudo sabe, se permite se surpreender, e diz: ó, você me surpreendeu, não me pediu a vida de inimigos, não me pediu anos de vida, não me pediu as riquezas da terra, me pediu sabedoria, então eu vou te dar toda a sabedoria. E vou te dar também o que você não me pediu, longevidade. Vou te dar o reino poderoso. Vou abater os teus inimigos. Tudo que você não me pediu vem junto com a sabedoria, porque a sabedoria é a chave para a conquista de todas as coisas. O que é sabedoria? Eu já ensinei aqui na igreja. Conhecimento a gente acumula. Mas fazer o que com o conhecimento? Quando eu sei trabalhar com o conhecimento adquirido, eu me torno sábio. Veja, eu posso fazer um curso na internet, posso fazer um curso lendo sobre como pilotar um avião. Mas eu não me aventuraria a decolar um avião, mesmo tendo esse curso. Preciso da prática. Veja, eu tenho conhecimento. Se alguém perguntar para mim, como é que você faz para ligar o avião? Eu digo, usa a tecla tal, faz isso, faz aquilo para decolar, faz isso e aquilo. Mas você sabe fazer? Não, não sei. Eu não tenho esse saber. O saber é a aplicação do conhecimento. Salomão pede sabedoria. Então ele vai adquirir conhecimentos. Deus dá a ele um espírito de pesquisa, uma sede de conhecimento. E quando ele escreve Eclesiastes, ele faz um inventário. Ele diz: eu fui rei em Israel e antes de mim ninguém foi maior, mais glorioso, mais rico do que eu. Eu tive mais do que todo mundo. Porque eu tive mais do que todo mundo, eu tive servos nascidos em casa, comprados, eu plantei jardins, eu criei lagares para com eles aguar os meus pomares. Ele fala de tudo que ele fez. Depois ele começa a teorizar sobre as relações das pessoas entre si, das relações de poder, das relações com os objetos, com a riqueza. Ele chega no final do seu livro de Eclesiastes com uma conclusão interessante, porque ele diz assim: de tudo, a suma teme a Deus. Porque Deus vai te pedir conta de tudo que você viveu. E um pouquinho antes, ele vai dizer assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os anos da velhice. E ele descreve a velhice: quando os dentes caem, quando os olhos ficam fracos, quando o peso de um gafanhoto é tão grande que você não consegue levantá-lo, quando você precisa de uma bengala porque não consegue sustentar o corpo, até que o fio de prata se rompe junto à fonte, a vida é cortada. Esse homem que recebeu mais sabedoria do que todo mundo, esse homem que adquire todos os conhecimentos, esse homem que relativiza todas as coisas umas às outras, que analisa e que conclui, chega à conclusão única: teme a Deus, porque Deus vai te pedir conta de tudo que Ele te deu, de tudo que você viveu. A grande pergunta é: como é que eu vou realmente entender isso que ele está dizendo? E ele nos diz, através da máquina do tempo. Você precisa entrar numa máquina do tempo e se transportar para o dia final da sua vida. Você precisa se olhar no caixão. O que Eclesiastes diz para nós no capítulo 4, a partir do verso 2? É melhor ir na casa onde há luto, porque ali é sabedoria, do que na casa onde há festa. O tolo
se alegra com o dia da festa, com a casa da festa. O sábio entende as coisas na casa onde há luto. Porque quando você tem a sabedoria, você aplica o conhecimento. Você olha para aquela pessoa que você foi velar, que você foi visitar os amigos, os parentes e consolá-los e levar a sua solidariedade, o seu abraço, mas você já tem um conhecimento de que você está caminhando para aquilo ali. Que mais amanhã, mais depois de amanhã, você será a razão para as pessoas se reunirem para velar você. Não há ninguém que vá ficar para sempre. Não há ninguém que tenha a garantia que não vai ter aquilo. Pelo contrário, nós temos duas certezas quando nascemos. Uma é que estamos envelhecendo. Não se foge do envelhecimento. Todo mundo envelhece. E a segunda coisa é que nós vamos morrer. Então ele diz assim, há uma máquina do tempo que não é o DeLorean do McFly. Que não é a peça que aquela senhora entregou para o amado dela. Que não é a caixa de correio da casa do lago. É aquele cadáver que você olha. Porque aquele cadáver diz para você, eu que aqui estou, já fui como você que aí está. Mas você que aí está, estará comigo que aqui estou. Essa é uma certeza. E aí a grande pergunta é o que eu faço quando eu me transporto para o meu último dia nessa terra, enquanto cadáver. Quando eu entro na máquina do tempo, e eu olho e me vejo ali, porque eu preciso aplicar a minha sabedoria. E eu olho para trás e eu digo assim, se perguntarem no meu último dia, a pessoa com quem eu dividi a minha vida, o que foi viver com ela? O que foi viver com ele? O que essa pessoa vai dizer? Ufa, descansei. Era problemático demais. Era ranzinzo demais. Era ruim demais. Era superficial demais. Perguntar o que para os vizinhos? Era uma pessoa boa? Não. Horrorosa. Era uma pessoa ruim? Era uma pessoa avarenta? Era uma pessoa problemática? Perguntar o que para os parentes? Como era essa pessoa? Invejosa? Mentirosa? Não confiável? Preguiçosa? Aproveitadora? Será que no seu último dia as pessoas virão e dirão, vai fazer falta? Era uma pessoa que tinha tempo para a gente. Era uma pessoa que nunca deixou de ajudar alguém. Sabe, irmãos, mas nós que estamos no caminho chamado religião, porque em tese nos tornamos espirituais, eu te expliquei isso no café que nós tomamos, Tiago, que o homem é apenas um ser material, também conversamos sobre isso, não é verdade, Raul? O homem é apenas um ser material, o homem é apenas um ser carnal, ele só entende das coisas do mundo porque ele está no mundo, ele é parte desse mundo. Mas no dia em que ele se preocupa com a possibilidade de que a existência continue após a morte do corpo físico, ele se torna um homem espiritual. Porque ele começa a perceber que há alguma coisa para além da matéria. E se há alguma coisa para além da matéria, eu levo desta vida todas as energias, todas as experiências, todos os pesos, todas as decisões, todas as palavras, tudo que eu fiz, eu levo para o outro lado. Eu me torno um homem espiritual, uma mulher espiritual, no momento em que eu entendo que a vida continua. Isso me preocupa e passa a me ocupar. Aí, a religião se propõe a nos ajudar. A religião se torna um caminho. Eu vou caminhar de acordo com preceitos religiosos que vão me dizer o que é certo, o que é errado, o que eu devo, o que eu não devo, o que eu posso, o que eu não posso, o que esperar, o que não esperar. Vai me dar uma ideia de origem de todas as coisas e vai me dar uma ideia escatológica, de futuro de todas as coisas, de acontecimentos. Me posiciona no caminho e diz para mim, vai.
Não à toa, Jesus se levanta e diz: eu sou o caminho. Porque Ele é um caminho. Mas como é que eu sei qual é o caminho de Jesus? Aí a gente está conversando com João. Por isso nós fomos para a primeira carta de João. João escreve, e ele diz para nós uma coisa muito interessante: quem é de Deus, ama. Simples assim. Quem é de Deus, ama. Quem não é de Deus, não ama. Mas há um reducionismo aí, há uma simplificação. É isso que João está dizendo? É. João está dizendo simplesmente: quem é de Deus ama. O que eu preciso fazer é trabalhar a palavra amor. Porque nós estamos acostumados a usar a palavra amor. Eu uso a palavra amor e eu falo eu te amo para todo mundo. Quantas vezes eu te falo eu te amo, Wesley? Toda vez que eu te encontro. Toda vez que eu encontro. A amiga fez aniversário, mandei a mensagem para ela agora há pouco. No final eu escrevi: eu te amo. Mas não é desse amor que João está falando. Porque esse amor é o amor de querer bem. Quando eu digo para o pastor Zé: sabe que eu te amo? Eu estou dizendo: você sabe que eu te quero bem. Porque é uma palavra que comporta muitos significados. É um significante polivalente. Serve para muita coisa. Há quem substitua a expressão fazer sexo pela palavra amor. Nós estamos fazendo amor. Não, você está fazendo sexo. É uma palavra que serve para falar de amizade. Há uma palavra chamada caridade, que é traduzida como amor. O que é caridade? Caridade é socorrer o necessitado, é se importar. Eu ensinei isso aqui. Quando eu me importo com alguém, eu sou caridoso. A Bíblia diz que eu devo me colocar no lugar daquele que sofre. Nós lemos que Deus provou o seu amor por nós em que Ele enviou seu Filho Jesus. Ele tomou as nossas dores, pela caridade de Jesus, pela solidariedade de Jesus na cruz, nós somos salvos, o nosso pecado é pago, é tirado. Então, de que amor João está falando? Quem é de Deus faz o bem a qualquer pessoa. Quem não é de Deus, deseja o mal para os outros. É impossível que quem ama e conhece a Deus, deseje mal por alguém, porque este alguém tem uma conduta moral diferente da sua. Quem ama, conhece a Deus, e não persegue quem tem uma vida sexual diferente da sua. Quem tem uma fé em Deus diferente da sua. Quem tem uma posição social diferente da sua. Quem é de Deus, ama aquela pessoa que parece estranha, aquela pessoa que tem uma fé diferente, aquela pessoa que tem uma prática diferente. Não fecha as portas, não julga a priori. Certa vez ouvi alguém dizer, de pessoas espíritas numa festa: você sabe que eles são gente boa, mesmo sendo espíritas? Que absurdo! Que absurdo! O que você está dizendo para mim é: você acha que todos os espíritas são ruins? E esse aí até que, ou seja, tem uma ponte, não, irmãos. Quem conhece a Deus ama. Quem conhece a Deus não pensa mal do outro, não espera mal do outro, não guarda mágoa, não fala mal, não deixa de ajudar, sente o sofrimento do outro. Como é que alguém pode ser arauto da perdição? Como é que alguém se veste de religiosidade e diz para os outros que eles vão para o inferno? Pastor, mas a Bíblia diz, irmão, a Bíblia diz muita coisa. E ela diz muita coisa que é interpretada de muitas formas diferentes. Por isso nós temos tantas igrejas diferentes, tantas doutrinas diferentes. Ninguém é dono da verdade. Pastor, mas a Bíblia é a verdade. A Bíblia é a minha verdade. E eu creio nela.
E eu sou de Deus se eu leio nas páginas da Bíblia que eu devo amar fazendo bem, sendo tolerante, sendo caridoso, ajudador. Se eu preciso buscar em mim o estar sendo melhor a cada dia, não significa que eu não posso errar. É claro que eu posso errar. E quando eu digo eu posso errar, Elvis, eu não estou dizendo que eu estou autorizado a errar, mas que é uma possibilidade. Não quero, mas pode acontecer. E se acontecer, eu me levanto, me refaço, aprendo, com o conhecimento me torno sábio. Então a máquina do tempo que Salomão, com toda a sua sabedoria, nos propõe, é a gente pensar no último dia da minha vida. Eu vou olhar para trás e vou dizer, a minha vida valeu a pena? Ganhei muito dinheiro. Agora todo o dinheiro que eu ganhei vai virar briga dos meus herdeiros. Juntei muitos terrenos, muitos imóveis. Vão brigar por causa desses imóveis. Todas as roupas que eu tinha ciúme delas. Alguém vai abrir o guarda-roupa e vai dizer, vamos dar esse aqui para fulano, vamos dar esse aqui para fulano. E os meus relógios vão ser distribuídos. E o carro que eu gostava tanto, que eu não deixava ninguém pôr a mão, que eu não podia fazer nada com ele, porque ele era muito especial. Imagine pedir a alguém que vá no meu carro buscar alguém para vir à igreja naquele lugar longe. Sabe o que vai acontecer com esse carro? Alguém vai dizer assim, vamos vender? Porque ele é importante para você, não é para mais ninguém. A sua história vai acabar depois da primeira geração. Durante alguns anos, alguém ainda vai falar em você. Depois de alguns anos, não se fala mais. Então, o que ele está dizendo para nós é que nós precisamos nos tornar sábios. Olhando para a nossa vida e dizendo, o que eu estou fazendo? É o que João está dizendo? Eu tenho sido bom para os outros? Ou eu tenho perdido a oportunidade de ser bom? Sabe, irmãos, ele não está querendo que eu carregue angústia. Ele está querendo que eu me melhore. Porque eu vou lá, no meu último dia, e volto ao meu tempo presente. E eu posso mudar tudo o que eu estou fazendo até aqui, toda a minha forma de ver a vida. Eu saio dali dizendo, eu vou ser uma pessoa melhor. Eu vou errar menos. Eu não vou perder a oportunidade de ajudar. Eu não vou mais falar mal. Vocês já repararam como é que a gente fala mal dos outros? Não no mal no sentido, eu quero destruir o Wesley, eu vou fazer uma fofoca para destruir a vida dele. Mas, sem perceber, eu falo mal. O Wesley é aquele preguiçoso? Não, ele não é preguiçoso. E mesmo que seja, eu vou dizer Wesley é aquele trabalhador, porque eu vou profetizar sobre a vida dele. Eu estou juntando, mas o que eu estou juntando, eu posso tirar uma parte e ajudar alguém? Eu posso cuidar de alguém? Eu posso voltar para casa e dizer, Deus, se for essa a noite em que o Senhor vai me buscar, ou se for esse o dia, no começo do meu dia, que a minha vida tenha valido a pena. Que o Senhor não se envergonhe de mim, e que eu não me envergonhe de mim mesmo, quando eu estiver diante do Senhor. Sabe o que o Salomão está propondo para a gente? A gente entender que a gente é meramente viajante do tempo, que nós chegamos e vamos sair. Que enquanto nós estamos passando, todas as coisas estão passando também. Que nada vai ficar conosco, a não ser as experiências que nós nos dispusemos a viver. Que nós possamos fazer do conhecimento sabedoria. Você possa olhar para a sua vida com muita honestidade, descobrir onde é que você tem errado. E fazer pontes. Eu estava me aprontando para vir para o culto agora, e a minha mente foi a tantos lugares e tantas pessoas, e eu disse para mim, eu preciso me tornar hebreu. Sabe, Pedro, o que significa hebreu? Não, aquele que atravessa rios, aquele que constrói ponte,
Às vezes nós deixamos as pessoas com as quais nós tivemos alguma querela, e querela no dicionário do Mineirês significa problema, né? Nós tivemos algum problema, e nós deixamos a pessoa lá. E nós aqui. Aquele que é nascido de Deus ama. Por isso é que Abraão foi chamado de hebreu, porque ele começou construindo pontes. Enquanto eu amarrava o sapato, eu disse para mim mesmo, eu preciso construir pontes, porque muita gente está separada de mim, e eu preciso me ligar a elas, porque a palavra de Deus diz isso para mim. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Eu quero fazer uma oração. Tem tanta gente viajando hoje, irmãos que fazem falta. Vamos orar também por eles. Deixa eu te contar uma coisa, em nome de Jesus. Eu não sei o que se ensina em outros lugares, porque eu não estou em outros lugares. Eu sei o que eu ensino aqui, com temor de Deus. Não despreze qualquer pessoa por ter uma religião diferente da sua. Não desrespeite a religião de ninguém. Não faça pouco da religião de ninguém. Não demonize a religião de ninguém. Pastor, mas o espírito que desce lá é demônio. Você já pediu a identidade dele? Você já conferiu? Já foi no outro mundo? Você não sabe nada da outra religião. Respeite. Respeite a vida sexual, a opção sexual, a orientação sexual, a identidade sexual das outras pessoas. Ah, mas a Bíblia diz um bocado de coisa, inclusive que você não deve se intrometer na vida dos outros. Está escrito. Ame, respeite, acolha, divida o seu pão, divida o seu abraço. Pastor, mas fulano esteve na cadeia, a gente tem que deixar lá, acolha. Não o separe, não o segregue, não se separe dele. Pastor, mas ela é uma mulher. É, e você é essa pessoa. Porque é isso que a palavra diz, quem é de Deus ama, ajuda, respeita, acolhe, se doa. Quem não é de Deus não ama. Quem não é de Deus é preconceituoso. Quem não é de Deus agride. Quem não é de Deus segrega. Quem não é de Deus machuca. Quem não é de Deus insulta. Mas aquele que está cheio de Deus, faz como Jesus, quando encontrou a mulher samaritana. Me dá da sua água. E se essa água fosse uma água com um trabalho? Jesus só tinha um trabalho, beber. Ele estava com sede. Quando ele encontrou Zaqueu, ele disse, eu quero ir para a sua casa. Feche os seus olhos. Imagine você no seu último dia de vida. Seu último dia de vida. O que é que as pessoas vão dizer daqui a algumas horas sobre você? Vai fazer falta. Vai fazer falta. Ou alguém vai dizer, foi tarde. Se você juntou dinheiro, se você teve títulos, se você viajou muito, se saiu com muita gente, deixou de sair, isso não vai fazer diferença nenhuma. Nada. Mas se entrar alguém e disser, eu tive fome, e ela não deixou de me ajudar, quantas vezes ela matou a minha fome? Eu estive preso, mas ele ia lá, orava comigo, me dava esperança. Eu estive tão doente. Quantas vezes ele pegou a receita e voltou me dando o remédio. Ele não só orou por mim, mas ele ia na farmácia e comprava o remédio. Quantas vezes eu bati na porta e disse, está aqui a receita, eu não tenho dinheiro. Ele disse, leva o remédio. Deixa a receita aqui.
No seu último dia, será que vai entrar aquele homossexual que as pessoas têm agredido e vai chegar ao caixão e vai dizer: essa pessoa que está aqui me respeitou, essa pessoa nunca deixou de me dar um abraço, nunca se envergonhou de mim, ela vai me fazer muita falta. No dia que você estiver sendo velado, será que o Espírito de Deus vai entrar e vai dizer: vem, bendita do meu Deus, para o reino que está preparado desde o início dos tempos? Porque é isso que Salomão está dizendo. Na casa onde há luto há sabedoria. Porque ali as pessoas consideram o seu próprio fim. Senhor Deus, em nome de Jesus, que esta palavra possa ser potencializada pelo Espírito Santo nas nossas consciências, para que a nossa palavra, o nosso desejo, o nosso pensamento, a nossa decisão de fazer ou não fazer, seja tomada segundo a sabedoria do Senhor. Que nós possamos nos lembrar o tempo todo que daqui não somos e daqui nada levaremos. Mas que já somos seres espirituais. Que nós estamos voltando para casa, que aqui não é a nossa casa. Que aqui é apenas um lugar de passagem. Que o Senhor já nos deu um caminho e o nosso caminho nos ensina a amar. Quem ama, quem se importa, quem ajuda, quem se melhora, é de Deus, conhece a Deus na sua intimidade. Não conhece a Deus aquele que é evangélico, não conhece a Deus aquele que é católico, não conhece a Deus aquele que é espírita, conhece a Deus aquele que ama. Mesmo que não esteja igrejado, mesmo que não esteja debaixo de uma placa, mesmo que não esteja debaixo de um sacerdócio humano, mas que não deixa o sacerdócio de Jesus, mas que não deixa de amar a Deus, que não deixa de fazer o bem, que não deixa de buscar se aperfeiçoar, este é de Deus. Mas, Senhor, nos una num rebanho de pessoas que te conhecem e que te amam, para que também nós possamos nos ajudar, para que também nós possamos caminhar juntos, socorrendo uns aos outros, na fé, na vida. Nessa hora eu te peço, Senhor, visita cada pessoa que está aqui nessa noite, que essa pessoa se entenda como alguém que está voltando para o Senhor, que precisa do Senhor. Visita aqueles irmãos, irmãs queridas que estão viajando, que estão fora, onde eles estiverem, que o teu amor derrame-se sobre eles abundantemente, livrando de todo o mal, suprindo todas as necessidades. Que o teu amor os encha de alegria. Eu quero te pedir, Senhor, pelas pessoas que estão aqui nessa noite, que elas sejam as tuas mãos para abençoar, os teus pés para fazer a tua obra, o teu coração para amar, que sejam as mentes do Senhor para evangelizar esse mundo. Em nome de Jesus. Amém.